Fala galera, tá começando mais um episódio do Mundo Falado Podcast, Papos que Inspiram, e hoje eu tô com um cara muito especial aqui. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é aquele que, se você quer cuidar da sua saúde, cuidar da saúde dos seus pais, dos seus filhos, plano de saúde é muito importante. Ninguém aguenta ficar esperando horas e horas no hospital para ser atendido. Plano de saúde é muito importante. Então, no link aqui embaixo tem o link da Saúde com Você. Clica lá, faz a sua cotação de plano de saúde sem compromisso. E com certeza um dos consultores vão fazer o melhor orçamento para você de acordo com o seu perfil. E aí, vamos lá. Estou aqui com o Matheus. Conheci o Matheus através dos meus pais. Assim, o Matheus chegou lá do nada com meu pai, batendo um papo, levando uma outra ideia. Eles ficaram muito próximos e acabou ficando muito próximo da família. E conhecendo um pouco da história dele, tenho certeza que a história dele vai inspirar muita gente aqui. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo. Agradecendo aí a oportunidade. Fico lisonjeado, né? Apresentando novamente, eu sou Matheus, né? Conhecido na região como Matheus. Meu nome de batismo, Filemon Matheus da Silva. A gente escolheu o Matheus porque é uma forma mais suave, assim, né? Vamos colocar Mais fácil, né? mais fácil, né? E é isso. É um prazer enorme estar aqui para bater esse papo aí, bem legal. O Matheus, ele tá... Quanto tempo sem dormir, Matheus? Cara, tô aí pelo menos há umas 10, 11, 12 horas sem dormir, mais ou menos. Tá demais, hein? Correria de trabalho, essas coisas, né? Isso aí, às vezes, para atender uma demanda ou outra, a gente precisa estar fazendo isso aí. Não sempre, né? Mas De vez em hoje quando. coincidiu, né? Sim. Talvez Matheus, fique até uma coisa assim mais espontânea, né? vai acontecendo, né? Vai trocando uma ideia, vai rolando. Matheus, conta pra mim aí. Hoje você Fala um pouquinho da sua profissão, né? O que você é hoje. Um pouquinho, né? Nós vamos entrar nisso aí no final. Você hoje é um empresário, mas conta um pouquinho de você. Quem é o Matheus aí? Eu sou, né? Como eu disse, eu sou o Filemon Matheus. Eu tenho minha mãe, né? E nós somos em 6 irmãos. 2 irmãs e 4 irmãos, sendo eu o mais velho dos irmãos e a minha irmã, são 2, né? Aí eu tenho a irmã mais velha, que ela é a mais velha de todos nós. Eu hoje sou um engenheiro civil, né? Tenho uma imobiliária também. A gente trabalha desde a regularização até a venda de imóveis. Tá? Hoje, graças a Deus, a gente encontrou um caminho a ser seguido, né? E graças a Deus a gente tem ido bem nisso. No entanto, ainda tem muito ainda para conquistar. Apenas encontramos o caminho, mas está no início do caminho ainda, né? Dessa jornada. E recentemente até começamos a trabalhar também com essa parte de materiais de construção, né? Que tudo está mais ou menos uma coisa ligada à outra, né? Uhum. E é isso. Nós já estamos no mercado há 7 anos, né? E graças a Deus as coisas têm dado certo. Tem acontecido, né? O empreendedorismo é isso. Às vezes na mesma linha, só que vários negócios diferentes, né? Então você tem ele desde a regularização, a venda da casa, o imóvel, até o material de construção. Então tá tudo no mesmo ramo ali, né? Esse aí foi uma coisa bem natural, né? Eu sempre gostei de mexer com vendas, me arrisquei algumas outras vezes, né? Inclusive áreas sobre representação e até venda mesmo, trabalhando como vendedor. Já trabalhei de camelô, né? Já trabalhei na rua, assim, né? Até de forma assim que a gente não podia trabalhar, né? E lutando para levar o alimento para casa. Eu sou um camarada meio que criado assim na rua, né? Educado na rua e deu uma baita sorte ter conhecido pessoas
interessantes que Deus colocou no meu caminho, né? E aí uma coisa foi dando bagagem para a outra. Hoje, essas 3 atividades que eu exerço, elas são frutos de um aprendizado que eu tive lá no início, né? Eu já fui almoxarife, já mexi com ferramenta, com material de construção. Hoje eu sou um engenheiro civil, mas eu conheço os 2 lados da moeda, já fui ajudante de pedreiro, né? Inclusive, até meus amigos costumavam brincar, né? Que eu fazia tudo, né? Tipo assim, perguntava até se eu era curandeiro, né? Na brincadeira, assim, porque a gente já tentou de tudo, né? Os erros todos, marceneiro, pedreiro, né? E aí essas coisas foram completadas. Hoje, até pela idade, né? Não há muito tempo, assim, de aventurar mais. Hoje eu tenho uma profissão, eu sou engenheiro civil, sou um corretor de imóveis que está ligado à venda, mas já, se a gente for perceber, já um complemento, né? Que não foge muito do que é moradia, né? Do que é regulamentação de imóveis. E também essa parte do depósito de construção, dos materiais de construção, também é uma coisa complementa a outra, né? Uhum. Já teve situações na minha vida para complementar a renda que eu estava numa atividade, por exemplo, de vendas e era vigilante. Uma coisa nada necessariamente nada a ver com a outra. É a mesma Sim. coisa. Hoje eu sou engenheiro civil e tenho uma lanchonete. Funciona? Funciona. Mas antes era tipo uma coisa assim, não programada. Eu pegava o que tinha para fazer e tentava gostar. Eu já até escutei isso algumas vezes, que a gente não tem que fazer o que gosta, tem que gostar do que faz, né? Eu fiz isso muito na minha vida. Hoje eu sou um cara feliz, realizado, porque hoje eu tenho a profissão que eu escolhi, né? Sim. Vamos agora falar um pouquinho da história do Matheus. Vamos lá. Matheus, vamos falar da sua infância e juventude. O Matheus veio de onde? De onde nasceu? Onde que o Matheus nasceu? Olha, eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Na época era uma maternidade, que hoje ela nem existe mais, da Renascença, tá? E a gente não tinha casa própria. Eu morava com meu padrasto, minha mãe, meu padrasto. E foi assim, não diferente, né, dos demais, né? A maioria teve uma infância muito difícil, né? Eu fui criado ali, naquela região ali do União. Aí depois eu fui para o 1º de Maio, que foi uma época difícil, não só para mim, mas pelos meus pais, né? Foi um tempo muito, assim, turbulento, falta de estrutura familiar por todos os lados, né? Minha mãe, com o pouco que ela recebeu, ela tentou passar para a gente uma boa educação e, como eu disse no início, nós somos em 6, são ótimos filhos, todos muito bem, né? Honesto e trabalhador, tá? E nisso surgiram obstáculos, né? Eu saí de casa muito cedo, né? Por opção. Minha mãe não concordou muito, mas eu tinha 15 para 16 anos de idade. Se você chegar mais pra Quando eu frente, fui morar, pra gente poder... Aí, pra eu gente poder... tinha, eu tinha 15 para 16 anos de idade, né? Quando eu fui morar, resolvi morar sozinho. Meus irmãos decidiram me acompanhar, os meus 2 irmãos mais novos, né? Tanto é que a gente tem uma sintonia muito grande em decorrência disso. Né, fruto de separação, né? Tem situações que a gente escolhe, situações que a gente é escolhido. E, cara, meus irmãos levaram tudo numa boa. Se na época eu tinha 16 anos, eu ainda admiro muito mais meus irmãos, que eles tinham 13, 12 anos de idade. Mas foi, assim, você saiu de casa pra poder... Pra sobreviver, pra trabalhar, pra Para sobreviver? sobreviver, a gente morava num bairro onde tinha um porto seguro, né? Que era a situação conjugal do meu pai, da minha mãe, né? Do meu padrasto, que eu tenho até ele como pai, respeito muito. Mas relacionamento a gente já sabe como é que é, né? É uma Uhum. coisa bem peculiar. E não deu certo e eu resolvi, né, tomar novos rumos de forma precoce, né? Não tinha estrutura nenhuma. E meus 2 irmãos me acompanharam na ocasião, né? E, e disso aí saiu muita coisa boa, muito fruto, sabe? Graças a Deus
Meus irmãos se identificavam muito com o trabalho e tal, a gente deu conta de ir realizando as coisas. Naquela época a gente tinha aquele lema assim, né? O importante é ser honesto e trabalhador. Eu nem pensava em estudar, nem nada. Eu formei no supletivo, assim, com um fonezinho de ouvido, assim, sabe? Na época da fita cassete. Eu voltava cansado do trabalho e escutava, cara. Escutava o que eu falava, gravava mais cedo, às vezes aquele garrancho, assim, que nem eu tava entendendo direito. Foi assim, cara, que eu consegui estudar. Aí eu criei para mim uma filosofia que se eu quisesse ter algo que eu nunca tive de maneira honesta, né? Eu tinha que fazer o que eu nunca fiz, né? E nesse pensamento eu entendi que era ter 2, 3 empregos, cara. Isso aí meus irmãos também acompanhavam. Eu sempre tinha 1, 2 atividades, né? E fomos assim, cara. Graças a Deus consegui comprar meu primeiro apartamento, consegui comprar meu carro, meu primeiro carro, né? Mas chegou uma parte da minha vida que eu peguei e pensei, poxa, será que eu vou aguentar trabalhar? Por exemplo, 12 por 36 de vigilante, trabalhar de domingo a domingo em outro serviço, ir para feira, igual eu disse que eu era camelô, né? Eu era camelô de rua e na feira também aos domingos. Existia uma feira, hoje ela está extinta, né? Ela se extinguiu quando veio São Paulo, Brás, né? Quando chegou essa invasão chinesa, vamos colocar assim, né? Quando ela chegou, essa feira acabou de existir, né? Acabou não existindo mais. E tudo era isso, cara. Era trabalhar de madrugada, era trabalhar de segunda a sexta, ir para uma feira no domingo e tal. Aí chegou um tempo que eu senti esse cansaço já de forma precoce, com 25 anos mais ou menos. Eu já estava cansado, cara, como uma pessoa assim mais velha, sabe? Aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu não quero trabalhar em 2 empregos a minha vida toda, não. Aí que surgiu isso, cara, de querer não ter mais 2 empregos, tentar arrumar alguma atividade que eu pudesse trabalhar num emprego só. Ironicamente, hoje eu faço 3 3 atividades, mas atividades. só que Mesmo não ramo. de uma forma obrigatória, e hoje, graças a Deus, ela é uma coisa assim, que tem data e tempo para terminar, né? Eu pretendo ficar aí pelo menos mais uns 10 anos, hoje eu estou aos meus 40, né? Eu pretendo, com 50 anos, eu tá tranquilo, assim, de forma que eu falo assim, velho, não quero trabalhar, aí eu paro, fico de férias. Eu tô cansado de ficar de férias, eu quero voltar a trabalhar. Eu tô com saudade daquela época, pareceu um fôlego, uma força aqui, extra aqui que eu não sabia que eu ainda tinha, eu vou voltar a trabalhar com 2 desafios diferentes. A minha intenção é essa, e hoje, graças a Deus, está no caminho, né? E tudo começou lá atrás, Deus permitiu que eu encontrasse pessoas honestas, pessoas boas, né? Que me ajudaram muito. Aí, como eu disse, até pelos lugares que eu passei, por uma falta de estrutura, as coisas foram melhorando, sabe? Assim, no dialeto foi melhorando, né? A religião também foi algo assim que fez uma grande diferença na minha vida, né? Querendo ou não, né? Quem acredita ou quem não acredita não tem como contestar, né? Que uma religião saudável, seguindo ela de forma saudável, ela te educa, ela te mostra muitas coisas. Assim. E você já falou um pouquinho aí, né? Como que era a vida familiar lá. E na época, lá com seus 13 anos, você sonhava com isso? Qual que era a sua maior, assim, o que você tinha em mente? Era só, assim, trabalhar para passar isso aqui, não viver isso aqui mais? Você já pensava, assim, no futuro, eu vou ter meus filhos e meus filhos não vão passar por isso aqui, ou meus irmãos estão passando por isso aqui, eu quero tirar eles daqui? Você já tinha isso dentro de você, na época que você saiu de casa, saiu com essa ideia? Exatamente. A gente começou a ter essa percepção, sabe? Que se a gente quisesse mudar a situação, ia ter que partir da gente mesmo, né? Eu falei, com o pouco que a minha mãe recebeu, ela não teve essa condição de mostrar. Assim, enfim, né? O principal ela deu pra gente, que é o pilar, que foi o amor e tudo. Sim. Meus irmãos são, assim, bem bacanas, honestos.
Mas no que dependia da gente, da nossa formação de abandonar o ninho assim, todos trilharam caminhos legais. E foi, né, como eu disse anteriormente, foi o caminho que eu decidi trilhar mesmo, tipo assim, de mudar Uma realidade. uma realidade, né? Eu não quero que o meu filho seja igual a mim, que a minha Uhum. filha seja igual a mim. Eu quero que ele seja melhor do que eu, né? Sim. E hoje a gente tem essa condição de deixar um legado, de mostrar, né? De já ter corrigido alguns erros, né? Vamos colocar assim. E, de certa forma, a gente vai se realizando, né? Não existe mais... Hoje eu conto isso, assim, de forma muito leve. Eu gosto muito da vida que eu tive, porque ela me ensinou muito, sabe? Uhum. As dificuldades, ela molda a pessoa, né? Ela molda o homem quando passa por dificuldades, né? É, E aí, eu quero falar agora um pouquinho do pior momento, o momento mais difícil que você viveu. Qual que foi o pior momento foi necessidade, você passou fome, você teve esse momento, porque são muito cedo. Então, como é que era? Tipo assim, para conseguir trabalho, foi fácil conseguir? Tinha preconceito por ser uma criança? Acho que não, né? Se bem que antigamente criança tinha que trabalhar a qualquer época. Se ela aguentava carregar peso, já tinha. Mas qual que foi a maior dificuldade que você teve lá atrás, assim, quando você começou a sair de casa? Pronto, precisa arrumar a casa, precisa arrumar um emprego. Qual que foi o seu pior momento, assim, a sua maior dificuldade? Eu não sei se é uma coisa característica só minha, né? Não sei. Mas, assim, antigamente as coisas eram mais sofridas, assim. A gente costumava até brincar, né? Antes, certos alimentos, assim, que era no domingo, no sábado, hoje você vê toda hora, né? Uhum. Você vê um refrigerante, isso era coisa assim, era uma iguaria, né? É uma realidade que minha esposa viveu. Eu não tinha, por já crescer aqui na capital, os meus pais trabalhavam, então eu morava com a minha avó, meus tios, então a gente era muita gente, então tinha alguma coisa. Minha avó estava sempre fazendo alguma coisa. Mas a minha esposa, ela fala, refrigerante na minha casa era só domingo. Algum tipo de comida assim, só domingo. A gente comia um para deixar outro para comer de tarde, senão não tinha mais nada. Ela passou por isso. A realidade dela é muito diferente da minha. A gente começou dessa forma, e voltando um pouquinho atrás lá desse período que eu estava com Uhum. meus irmãos, a gente conseguia manter as contas em dia, tudo certinho, mas o que a gente apertava um pouquinho às vezes era na alimentação, por falta de informação, ou por falta de condições mesmo, sabe? Uhum. Então teve tempos difíceis que a gente, cara, ia ralar com... O almoço era uma pipoca, sacou? Tem até um episódio engraçado, uma vez que eu fui fazer uma doação de sangue, que era isso, a gente comia pudim de pão, bombinha na padaria, isso era nosso, né? Era a refeição que dava pra gente. Às vezes, né, a gente não é vítima de tudo também, a gente, né, acho que todo mundo é assim, né? Você Você é recebeu criança, o né? salário, assim, não tem estrutura, não tem educação financeira. Aí era um pouco perdulário também, né? Mesmo, eu não sei se encaixa perdulário no orçamento assim tão modesto, né? Que era um salário mínimo. Um jovem recebe um salário mínimo, né? Sim. Coisa do tipo assim. Mas aí a gente ficava, por exemplo, no final do mês o almoço era pipoca, não era arroz, feijão, esses trem. A gente viveu, às vezes ficava sabendo de alguma coisa, a gente até brinca, meus irmãos, sobre farinha enriquecida. A gente pegava no Curumim, cara, que tinha na época, não sei se tem hoje ainda. Aí tinha uma doação lá, cara. E já teve episódio a gente não ter o leite para colocar, entendeu? Na, na farinha, assim. Ter que tomar, às vezes, com água, assim, para matar a fome. Chegou, assim, tarde da noite, né? Não tinha lugar para comprar nem nada. E só a fome ali de companhia. E ter que alimentar dessa forma. O episódio engraçado, eu até me perdi um pouco aqui, é que fui fazer uma doação de sangue, eu tinha 18 anos, cara. E chegou lá, a menina fez os exames comigo, assim, e falou que eu não podia doar o sangue. Aí eu fiquei preocupado, né? Menino, 18 anos, eu falei, nossa, eu tô doente.
Ela falou, não, isso aí é que você não alimenta direito, sua pele tá muito clarinha assim, né? E você tem que tomar uma vitamina, uns nutrientes aí. Quando você estiver mais vermelhinho, você volta para doar o sangue. Então foi isso, cara. O sofrimento foi isso, mas, cara, não sei se a palavra certa é imprescindível, mas assim, a gente passou isso numa boa, cara. Levava muito na esportiva, assim, sabe? Olhou Levava como um muito na desafio e falou esportiva, assim, né? é igual uma criança olhando e falando, eu vou enfrentar esse dragão aqui. E foi embora como herói e venceu o dragão e vambora. E tocou a vida. Ah, e eu tenho, assim, muito orgulho dos meus irmãos, todos eles, né? Não só nessa época, mas hoje. E, assim, cara, foi... Se eu tivesse que mudar alguma coisa na minha vida, eu não mudaria nada, porque eu acho que muito do que eu vivi, da estrutura que eu tenho hoje, Deus, né, ele deu o frio, assim, conforme o cobertor que eu tinha, sacou? Entendi. O que te motivou a seguir em frente, assim? Era só Ah, é essa... mudar, Era só mudar a essa... realidade, é. A vontade de mudar a realidade que você Ah, tinha, a vida que você levava. a minha, assim, igual eu falei desde novinho, né, a gente sempre lutou muito, trabalhando, nunca, né, passou pela minha cabeça fazer alguma coisa que pudesse prejudicar alguém, alguma atividade que pudesse prejudicar alguém. O negócio era trabalhar mesmo, cara. E uma coisa levou a outra, né? Os estudos vieram disso aí. Que eu peguei e falei, não, eu não vou aguentar muito tempo ficar trabalhando em um, dois, três empregos e eu decidi estudar, cara. A faculdade foi uma luta, eu cheguei sem estrutura nenhuma, mas como acho que desde o do começo da nossa conversa aqui, eu gosto sempre de ressaltar isso, que Deus colocou muita gente boa no meu caminho, sabe? Eu não tenho nada que reclamar assim. Eu me sinto privilegiado pelas pessoas, pelos amigos que eu tenho. E foi muito conselho bom, cara, que eu recebi, assim. Desde a época, às vezes a gente, por insegurança, uma coisa ou outra, a gente é um pouco rebelde, né? Ou às vezes um Sempre. pouco Não tem como. revoltado. Isso é de Sim. cada ser humano, né? Até a Bíblia fala, né? Há tempo para Uhum. tudo. Eu acho que, A gente é de repente, rebelde. se encaixa nisso aí também, né? Mas assim, cara, eu reiterando, eu sou um cara lisonjeado, assim. Eu me sinto lisonjeado por tudo que Deus fez na minha vida. Me sinto agradecido, sabe? Na época que você começou a trabalhar, ganhar dinheiro, você chegou a ajudar seus outros irmãos ou só os que moravam com você? Você chegou a mandar dinheiro para sua mãe, mandar dinheiro para cá? Não, não, não. Não foi algo assim, né? Dessa importância toda. E igual cada um trilhou seu caminho, né? Hoje meus irmãos são todos casados. E, exceto o meu irmão caçula, que ainda não é casado, mas hoje Uhum. ele tá com os seus 21 anos. Seu irmão caçula tem 21? 21 anos. Caramba. Bem novão, né? É bem novo, nós somos, assim, né? Pegando por esse parâmetro, assim, a gente até somos jovens ainda. Sim. E assim, meus irmãos mandam super bem, cara. Eles têm a família, O mais legal é que têm um todos... domínio, né, do que eles quiseram construir, hoje, né, conseguiram construir. E assim, o mesmo legado que hoje eu me sinto um pouco confortável, que eu vou poder deixar, eles também vão deixar para os filhos deles, sabe? O E o que... mais legal de tudo é que eu e meus irmãos, nós somos muito unidos, cara. Eu acho isso aí o maior presente. É isso, eu ia falar, tipo assim, embora a dificuldade, todos conseguiram se reorganizar, né? Por mais que tiveram tudo aquilo, tipo assim, porque vocês saíram muito cedo de casa. É uma criança, 13 anos é uma criança, cara. Quer dizer, você tinha 16, Eu tinha 16 você anos. tinha 16, eles com 13 anos. É uma criança, são crianças saindo de casa pra vencer o mundo. E você olha assim e fala assim, pô, são crianças saindo pra vencer o mundo e venceram. Quando a gente vê que né, a gente sabe que muita criança se perde no caminho. A gente sabe que tem muita criança, embora tenha a mãe para sustentar, mas ela não consegue. Tem outras coisas que a atraem. Nós temos pessoas da minha idade, da sua idade, da idade do seu irmão mais novo, ou crianças que realmente não conseguem vencer o mundo. É engolida pelo mundo, é engolida pelo sistema. O que, sim, que também que é bom ressaltar nisso aí, né? A gente até falou no começo da nossa conversa aí, tive que entregar uma demanda de trabalho, né? Um pouco sem dormir e tudo.
É que nisso aí, cara, minha mãe sempre foi presente. Assim, porque foi opção nossa, sacou? Então, essa característica eu e meus irmãos sempre tivemos de querer fazer por nós mesmos, não esperar a ajuda da minha mãe, sacou? Entendi. Então, nesse tempo aí foi uma coisa muito opcional, assim. Se dependesse da minha mãe, ninguém saía, Entendi. sacou? Ela Mas a queria cuidar gente de todo quis mundo. mudar, Aquela história de mãe querer cuidar, de querer enfrentar o mundo, E a esses vida. perrengues que a gente passou também, ela não sabia, sacou? Isso aí é... E como é que Ela foi? foi saber depois, E assim, como né? que foi quando vocês contaram pra ela? Não, igual, por exemplo, teve situações igual nós fomos morar de aluguel, eu era da igreja evangélica já, né? E eu era baterista da igreja, né? Jovem lá, era presidente dos jovens. E aí tinha um pastor, que eu tenho ele assim como referência, Quer sabe? puxar o microfone um pouquinho pra perto? Ele, Aí. eu tenho ele como referência, hoje né? Ele já não está mais entre nós, né? E assim, ficou os aprendizados, ficou muita coisa dele. E nessa época aí, ele deu a chave assim, cara, para me morar, sabe? Do apartamento. Eu era criança, mas ele já enxergava em mim O um potencial que podia ser. potencial que eu era de confiança e tal. E evidentemente meus irmãos também. Inclusive, esse pastor, que eu posso até falar o nome dele, o pastor Darcy, ele batizou meu irmão. Sabe, assim, foi uma referência legal que nós tivemos. Teve outros também, outras referências, mas se for falar o nome de todo mundo, Vai não esquecer cabe alguém, aqui, né? né? Mas nesse exato momento, ele foi uma pessoa, assim, né, que eu não consigo enxergar talvez a gente ia conseguir também, mas eu acredito de forma muito mais difícil, né? Você acha que a religião ajudou você a se blindar e não ser, assim, como é que eu vou falar? A religião te ajudou a manter a ética e a postura em relação ao mundo? Por exemplo, tem criança que se saiu de casa, não dá conta, vai morar na rua, e aí se envolve com a criminalidade e tal. Você acha que a religião ela conseguiu segurar isso em você? Você acha que foi um pouco da religião? Ó, eu acredito que nós somos privilegiados nisso, cara. Hoje eu fico vendo algumas coisas acontecer, eu não sei explicar se é a logística da igreja, se é a estrutura que ela prega. Eu vejo muita igreja que às vezes a pessoa, eu não sei se eu tô saindo um pouco do assunto, Não, é mas isso mesmo. às vezes a igreja ela dá aquele convite e coloca uma coisa para a pessoa, né? E a pessoa começa a viver aquilo, começa a pregar aquilo muito cedo, sabe? E depois tem um segundo ponto, que aí ela não vai ter essa estrutura secundária assim para prosseguir. E muito se perde nesse ponto. Na nossa época, eu não sei dizer o que foi, não foi um modelo, não foi uma estratégia da igreja, foi assim, uma amizade mesmo, assim, que a gente acabou fazendo com o pastor na época e tudo. A amizade que eu tinha com meus irmãos também, deles querer, então deu muito certo, assim, cara, que todo mundo pensou igual. Uhum. Nenhum dos meus irmãos foi porque a gente estava obrigando aí, entendeu? Foi tudo muito assim. Natural. E as coisas foram acontecendo, assim, de forma natural. Mas, assim, a religião, ela ajudou muito, cara. Ajudou muito, muito, muito mesmo, assim. Porque o caminho acaba que fica mais linear, assim, né? Mais estreito, né? Então, a gente não deixou de experimentar muita coisa. Que, de repente, outras pessoas que tinham as mesmas qualidades, as mesmas boas intenções, vamos colocar assim, acabou, não por ser menos do que a gente, alguma coisa assim, acabou se perdendo. E poderia ter sido a gente a se perder, mas a religião, ela deu um foco, assim, sabe? Não deixou a gente aproximar de oportunidades que, né? Porque assim, eu tô aqui como crianças, era fácil manipular, sabe? Esse pastor, ele foi muito, eu vou falar, ele foi muito amigo mesmo, porque era fácil manipular 3 crianças, colocar pra fazer. Tem relato até de pessoa agora idosa tá saindo de um trabalho escravo porque ficou desde pequeno. Foi fácil manipular, desde criança, encontrou, ajudou e foi usando aquilo ali, manipulando, manipulando. E ficou, era fácil manipular, mas não, esse aí você teve um cara que foi seu amigo e cuidou de vocês, porque, cara, isso aí, né, não é qualquer lugar, não é qualquer um que faz.
sabe? Isso que você tá contando e é inspirador até pra... Eu vou falar aqui, direto pra câmera, pra que a gente tem que olhar. É isso aí, ó. O papel do pastor Darcy, Sim. o que ele fez aqui por esses meninos, acho que é o que a igreja tinha que fazer por muitos outros que estão na rua hoje. Muita gente que não só na rua, um trabalho com as crianças diferente, de cuidado, de amizade, de estar perto, porque eu vou entrar num assunto muito polêmico aqui, que a gente vê famílias totalmente desestruturadas dentro das igrejas e o papel do pastoreio é estar perto dessas pessoas, cuidando dessas pessoas, principalmente das crianças, porque isso gera traumas terríveis em crianças. Então, isso que ele fez, pô, isso é uma referência gigantesca para mim. Porque, assim, é igual eu falei com você no início aqui, antes da gente entrar. O negócio é cuidar de gente e tratar o ser humano como igual. A maioria é ou superior, né, ou se sente superior ao outro e deixa pra lá essas coisas acontecerem. Isso que esse pastor fez de verdade nossa, eu tô impactado, porque só eram 3 crianças, ele ajudou e não usou isso, não abusou das crianças, não só abuso sexual que eu tô falando, mas não abusou do trabalho e de vocês serem crianças pra colocar você pra fazer qualquer outra coisa, sabe? Podia ter usado, mas o coração, quando ele tá em Cristo, é diferente, né? Eu achei assim, foi interessante pra gente, porque o que eu precisava, eu cheguei lá e me encontrei. Lógico que a gente tá, Deus é que proporciona tudo, mas assim, ele foi um veículo que não foi uma campanha, não foi um grupo, não foi uma célula, chegou lá e as coisas foram acontecendo de forma natural, assim. E é isso, cara. Tudo, eu acho que tudo a gente pode colocar assim que parte daí, né? Que aí influencia, sim, cara. Você evitar algumas coisas, né? Renunciar a algumas coisas, influencia, sim. Principalmente num período de formação onde que é muito perigoso, né? Tem Uhum. muita É o que insegurança, eu tô falando, é isso. muita novidade, né? Chegando. E esse é um lado, assim, do conservador, vamos colocar assim, que é polêmico também falar, mas é um lado, assim, que garante muita coisa, que salva muita coisa, sacou? Uhum. Porque durante um tempo, algumas pessoas acreditam nisso, outras não, mas eu acho que ainda é um modelo, assim, que ao longo do tempo foi se encontrando, foi uma evolução, né, vamos colocar assim, para chegar até hoje. Onde tá? Onde está essa parte aí que nós temos, por exemplo. É melhor você não ter vício, né? Vamos colocar assim. É melhor que você esteja com junto, todo mundo junto, né? Vamos Uhum. colocar assim. Eu acho que foram modelos que foram sendo encontrados assim, que é mais seguro, que foi um modelo assim que nenhum outro modelo sobrepõe. Porque junto, A gente seguindo sabe uma que regra, respeitando uma meritocracia, respeitando uma hierarquia, vamos colocar assim, de pai, de mãe, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma igreja, eu acho que ainda é o modelo assim, não é o perfeito, mas eu acho que é o menos menos nocivo, assim, que danoso. é o que você Uhum. tira mais proveito, sabe? Sim. E pensando nesse modelo aí, a virada. Agora vamos falar da parte que virou a vida. Que a partir da hora que o Matheus falou, vou estudar para virar empreendedor. Quando foi? Quantos anos você tinha? Você estava nos seus 18, já era mais velho? Como é que tava? Cara, eu acho que se eu virar pra você e falar assim, esse aqui me arremete, não tem isso, cara. Eu acho que eu era um cara sonhador, tinha minhas dificuldades, assim, e só não deixei de sonhar, cara. Tipo assim, foi indo. Chegou um momento que eu percebi que como é que eu poderia dizer, cara?
Você podia ir além? Entregar algo mais? Por você? Foi tipo assim, né? O que eu vou fazer? Né? Dá para melhorar? Eu tenho condição de melhorar? Aí eu vejo umas pessoas esforçando, será que eu posso ser esforçado também? Inclusive eu até brinco com os outros, eu não me julgo um cara inteligente, eu me julgo um cara esforçado, sabe? Porque eu vejo muita gente que é inteligente mesmo, sabe? Que tem facilidade para pegar as coisas. Eu não, comigo foi tudo meio que na marra, assim, sabe? Eu era o Desde sempre. último, quase que no tudo. Hoje as coisas, hoje eu também não busco por afirmação, né? Graças a Deus, o meu trabalho ele é reconhecido pela qualidade. Hoje meu trabalho também, muita gente me procura porque enxerga em mim uma pessoa honesta, que eu não vou lesar ninguém. Né? Essa é a bandeira que eu levo, principal, assim, vou colocar. Então, tudo acabou evoluindo para isso aí mesmo, cara. E como é que foi esses primeiros passos como empreendedor? Abrindo a sua própria empresa? É engraçado que, né, você vai ter propriedade para saber disso um pouco. Eu estava trabalhando na minha casa, né? E aí as coisas não foram. Eu já estava formado e aí eu estava com as dívidas, né, de faculdade, essas coisas todas. Foi o período mais difícil, talvez. Que eu achei assim, nossa, será que eu errei de ter estudado? Será que foi uma coisa legal? Será que, de repente, eu podia ter continuado do jeito que eu estava e conseguir comprar as coisas? E aí, cara, eu peguei e percebi que se eu ficasse dentro da minha casa, eu não ia conseguir alcançar um público, conseguia mostrar o trabalho e tudo mais. Foi até, inclusive, que eu conheci um senhor, que eu tenho um carinho enorme com ele, eu brinco com ele, chamei de mestre, chamei de pai, né, que é o seu pai, o seu Valdeci. E foi engraçado que eu comecei numa sala pequenininha, cara, pequenininha mesmo. Era um banheirinho, uma sala, era bem pequeno mesmo, era um corredorzinho, Mas assim. foi naquela época que você começou? Foi aquela época Não, que... a parte da engenharia foi. Que legal, cara. Aí eu peguei, era uma portinha, eu lembro que o cliente via algumas propagandas, algumas coisas que eu, né, e eu também sempre fui assim, né, muito de falar, de tentar convencer mesmo, falar, olha aqui, ó, eu formei, mas se você estiver precisando de um projeto, a gente pode fazer um preço mais barato, você me paga de quantas vezes você puder, do jeito que você quiser. Quer pagar quando? Quer comprar quanto? Né? Quer pagar quanto? E foi assim que eu comecei, cara. Entendeu? Aí depois eu acabei conseguindo fazer uma propaganda, alguma coisa assim. Mas foi muito no boca a boca. Teve uma ocasião que é engraçada, o início de tudo, porque eu estava trabalhando na minha casa. Aí eu pegava um serviço de vez em quando, aí eu fui e voltei a trabalhar na rua, assim, cara, de camelô. Eu antes de formar, eu estava trabalhando como adesivador, cara. Adesivava shopping, ônibus, saía adesivando as coisas assim. E aí a empresa não estava me pagando, sacou? Tava passando por um momento difícil também. Eu fiz uma permuta de dívida lá, cara. Nossa. E eu peguei com a gráfica da empresa lá, cara. A empresa estava devendo a gráfica e a gráfica também estava me devendo, que eu executei alguns serviços para essa gráfica. Eu peguei uns adesivos assim, e desses vintage, né? E que eles costumam vender aí na barbearia, esse tipo de adesivo, cara. E eu fui vender na rua, cara, de camelô. E aí veio um policial, que hoje até a gente tem uma certa amizade, assim, né? De cliente, amigo, vamos colocar assim, né? E ele queria me prender, cara. Queria me tirar da rua lá, isso aqui é proibido e tal, né? Eu falei, não, eu sei que é essa, mas eu tô passando por dificuldades e tudo. E eu achei nisso aqui e tal, eu sou formado em engenharia civil. Aí ele, você é formado? Não, eu tô precisando de um projeto. E foi o primeiro projeto que a gente aprovou, cara. Depois disso ele me apresentou vários da companhia lá. Fiz serviço para vários policiais que ele me apresentou. E aí isso foi o início, cara. Só que eu percebi que eu tinha que sair da minha casa. Foi quando eu conversei com o seu Valdeci. Aí era uma sala pequenininha. E falou assim, tem um menino morando naquela sala. Era tipo um corredorzinho mesmo.
É aquele que é do lado do escritório dele lá. Do lado do escritório dele. Aí eu peguei e pus lá, cara. Eu fui num Topa Tudo, comprei os primeiros móveis. Fui lá, comprei. E fui trabalhando, cara. Aí passamos para uma sala maior. Aí depois eu fui conseguindo regularizar, fazendo prova social, essas coisas. E sempre o cliente me perguntava, falou assim, já que você regulariza, agora que eu regularizei minha casa, você não vende, não? Ficava me perguntando. Você não vende, não? Né? Eu sou Valdecir corretor. Aí eu falei, eu sou Valdecir, um nicho de mercado aí que eu queria alcançar. Ele deu o maior apoio. E aí eu comecei, cara, a fazer transações imobiliárias. Eu fiz o curso de corretor e aí agregou uma profissão à outra, né? E agora, há 8 meses atrás, no desejo, assim, de às vezes, né? Como eu faço muito projeto, tenho clientes que eu gostaria, né, de atender, isso... Lá no início da conversa, eu já trabalhei em depósito de construção, já trabalhei de almoxarife e tudo mais. Então, eu tenho uma certa familiaridade com isso. Já fui promotor de vendas, já fui representante comercial. Então, essa é uma coisa que eu gostava lá no passado e essa veia comercial tem. Tanto é que eu sou mais comercial, né? Eu tenho essa parte técnica, né? Mas o meu lado comercial ele é bem aflorado. Eu gosto de conversar, eu gosto de oferecer e ter propriedade do produto que eu estou oferecendo e entregar a solução assim, para o cliente, sabe? E aí, né, como eu já disse, os clientes começaram a perguntar. Falaram, por que você não vende também? Aí eu comecei a vender os produtos, né? Que até passa uma segurança, se você for olhar, porque você vai tudo, né? vender uma casa, por exemplo, uma casa geminada. Você conversar com o engenheiro falar é muito assim, não, melhor. eu conheço a estrutura dela e tal. Isso passa Passa. E quando você chega nesse ponto, fica mais fácil, se você fazer um comparativo, que uma vantagem que eu tive também, que, igual eu falo, que Deus proporciona muita coisa. Eu vejo isso nos olhos do cliente, porque quando ele vai querendo que eu venda a casa dele, é porque eu já conquistei ele na primeira parte, que é da regularização. E nem todos os produtos que eu vendo eu regularizei, mas só que aí tem um histórico, né? né? Tem um histórico. Tem uma confiança, tem uma indicação, né? Por isso que eu falo que qualquer segmento, eu acho que o que tem que predominar mesmo é a transparência, a honestidade, que eu acho que não tem como dar errado, cara. Porque alguma adaptação, alguma solução, algum retorno de algum... Isso vai acontecer, que é humano, né? A gente tem que entregar a situação resolvida para o cliente. Mas você acha que hoje você é um cara de sucesso? Cara, eu me considero, sim, um cara de sucesso, porque eu saí de um cara sem expectativa, né? Não dava para olhar para mim e enxergar. Isso aí eu escutei de muita gente. Tipo, não dava para enxergar. Te entendo muito bem. Entendeu? Não dava para enxergar. E eu era um cara com muita dificuldade, cara. Quando eu fui para a faculdade, eu descobri que eu tinha dislexia. Eu tenho um TDAH violento. Sacou? Mas o mais engraçado é que toda a vida eu fui marcado por isso. Pelo esforço, sacou? Eu não me considero um cara inteligente, eu me considero um cara esforçado. Uma vez eu tava com uma dificuldade um caso muito que me foi muito... me agregou muito. Eu tenho um tio, né, que eu tenho como referência, ele é militar, bombeiro militar, assim, né? Ele sempre me ajudou muito, assim, com conselhos, com as ideias, assim. E eu tava com muita dificuldade pensando em desistir, cara, num determinado período lá. Aí ele pegou e parece que Deus falou na boca dele também, sabe? Eu creio nisso. Ele virou para mim e falou assim, você pega duas crianças, cara. De repente, uma criança vai andar com 8 meses, a outra vai andar com 1 ano e meio, até 2 anos. De repente, esse aqui esforçou tanto nos 2 anos que vai virar um corredor, cara. Isso acontece muito. Você pega o histórico aí de jogador de futebol, de corredor e tudo mais. Vamos falar, o próprio nasceu Bruno da Henrique, dificuldade. O Bruno Henrique, até pouco tempo, ele não era jogador profissional. Então, vamos colocar, acho que tem uns 10 anos que ele virou jogador profissional. Eu acho que parte muito disso aí. A pessoa querer sobressair, ela acha uma força, uma inteligência que ela nem sabia que ela tinha, né? E qual que é a sua maior conquista
Qual que é a maior conquista do Matheus? Cara, a minha maior conquista é eu poder ter conquistado muita coisa sem prejudicar ninguém, sacou? Tipo assim, eu olhar para trás e falar assim, ó, eu conquistei com o meu trabalho, eu perdi noite de sono, eu trabalhei de madrugada, eu trabalhei na chuva, durante um tempo, eu trabalhei sem recurso e escutando isso de algumas pessoas, falando assim, ó, cara, você tem que melhorar, você, né? E hoje poder, assim, cara, entrar em qualquer lugar e sair sem ninguém apontar o dedo para mim, me falar alguma coisa. Para mim, a maior conquista é isso, cara. Eu ter conseguido o pouco que eu consegui hoje, eu poder falar assim, não, esse aqui eu consegui de forma honesta, é meu, eu comprei, eu paguei, eu me esforcei para isso, isso tem uma história, não veio de mão beijada, né? Vamos colocar assim. Correu atrás. E isso aí para mim é a maior conquista, cara. Tipo assim, eu saber que se hoje eu perder tudo, amanhã eu sei como reconquistar tudo de novo, que é voltar a fazer o que eu tô fazendo. Se hoje o pessoal, alguma pessoa, alguém chegasse a tomar o pouco que eu tenho certeza que eu consigo construir tudo. Eu só preciso de tempo. Porque o caminho é esse, não tem outra receita, cara. Eu não sei dizer aonde que eu sobressaí, aonde que eu acertei, porque eu posso usar exemplos aqui na engenharia que eu fui aprendendo. Às vezes a gente aprende com o próprio cliente, às vezes aprende com uma situação, né, com o empirismo, né, no cotidiano você percebe algumas coisas. Nada é receita de bolo certinha, sempre cada caso é um caso, né? É uma demanda diferente. E outro dia também eu consegui fazer uma transação imobiliária bem interessante, porque o cara foi lá para poder resolver uma documentação da casa dele e mencionou para mim que ele tinha vendido um apartamento em Guarapari e que estava com dinheiro para comprar uma casa. Aí nesse dia, cara, eu tava assim, comecei a falar coisas para ele que eu comecei a prestar atenção em mim falando com ele. Eu falei, nossa, cara, eu sei isso. Não é muita coisa que eu sei, mas eu falei assim, nossa, eu aprendi isso. Eu fui falando com ele, não, eu vou te levar numa casa agora, que a estrutura é muito boa, a frente é boa, o bairro é bom. E fui mostrando para ele algumas coisas, ele vindo com uma série de questionamentos. Um cliente difícil e toma uma coisa gostosa, assim, de forma simultânea, não toma lá da cá, assim, cara. Um bate-papo, né? Um bate-papo e tal, foi indo e tal, e falou, gostei, cara, gostei da sua sinceridade, da sua transparência, gostei muito da casa, eu vou comprar a casa. Que legal, assim, com cara. uma hora, eu achei muito legal, porque eu não tava esperando ele chegar lá, eu não fiz propaganda para ele, ele apareceu lá, talvez Deus, foi um dos desenhos de Deus, né, para ele ter chegado lá, e eu achei legal a propriedade... de forma involuntária, assim, que de apareceu, como você já né? tem o conhecimento que você tem, né? Isso é legal, velho. A gente não imagina que a gente é bom o tanto que a gente é. A gente não imagina. A gente se sabota muito. Por que você é um convidado para vir aqui? Além da história, é um cara que a gente sabe que é referência. Porque eu não vou chamar... Aqui é papos que inspiram. Aqui é uma troca de ideia para inspirar outras pessoas. Por que você tá aqui? Por quê? É simplesmente porque é o Matheus? É um amigo? Não. É porque eu sei que é um cara que inspira, que eu conheço, que tem uma história que inspira, que tem uma vida que inspira. Porque senão você não estaria aqui. E eu falo isso porque teve gente que já falou comigo, leva tal pessoa no seu podcast. Eu falei, não, jamais que eu vou levar um cara, vou trazer um cara no meu podcast que não faz zero sentido pra mim. Eu tô trazendo alguém aqui que inspira, que eu tenho certeza que através da sua história outras pessoas vão se sentir inspiradas a crescer, evoluir, correr atrás. E é por isso que você tá aqui. Então, assim, esse papo que você teve com esse cara dessa venda, cara, você é um cara foda. Você é um cara foda. Só tem que aceitar que é um cara foda. Sabe? Tudo que você passou é pra tornar um cara foda e a referência que você é. Você não cresceu, você não chegou aí à toa. Né? Guardadas as proporções, cara, eu gosto até de brincar. Eu tenho um amigo, para mim foi muito referência. Se ele é 10 anos mais velho que eu. Eu conheci ele, eu tinha 14 anos de idade. E ele me ensinou a andar no centro, cara, uma série de coisas, assim, sabe? Me ensinou muita coisa. O Leandro, vou mandar um abraço para ele aí. Ele costumava brincar, cara. Ele falou assim, Matheus, eu prefiro ser o melhor dos piores
do que ser o pior dos melhores. Aí eu, né, na época eu não entendia, né? Depois de um tempo eu passei a entender. Hoje eu vejo isso, cara. Eu sou um camarada modesto, pouco que eu conquistei, eu agradeço a Deus, mas eu sei que é o início de um caminho que tá certo. Que tá Não indo. tem como, assim, tipo assim, eu não tô apoiado numa coisa que é uma aventura. É o caminho certo, não tem como dar errado. Cada dia é um dia, e cada dia é uma conquista, né? É um desafio diferente. E assim, cara, brincando assim, né? Eu não tô falando que eu sou pior, mas só de eu estar hoje construindo uma história, assim, no que a gente tem, né? Que a sociedade prega que tá entre um bom emprego, uma boa profissão, né? Que rende bons dividendos, né? Vamos colocar assim. Eu já me considero vencedor, cara. Tipo assim, eu privilegiado, entendeu? Tipo assim, se eu não fosse engenheiro hoje, eu não teria condição de ter, de repente, de ter começado a mexer com transações imobiliárias, pelo menos da forma que aconteceu. Uhum. Uma coisa levou à outra, né? Que é a parte dos materiais de construção. E vai se completando, assim, cara. A gente foi até indicado aí, né, esse ano por uma premiação que teve, Destaque de Santa Luzia, né? Nós somos luzienses, né? Região metropolitana de BH. De BH. E assim, cara, é um sinal que a gente está Tá no caminho pelo certo. menos um percentual assim satisfatório de clientes estão satisfeitos, entendeu? E a gente sabe que tem muito a melhorar, muito, mas muito mesmo. E se caso acontecer algum, né, a gente tem isso em mente. Se caso a gente errar em alguma coisa, a gente tentar fazer 2 vezes melhor para poder sobressair, né? Poder deixar o cliente satisfeito de alguma forma. Agora aqui, ó, para essa câmera aqui em cima, dá um conselho. Qual conselho que você dá para quem hoje passa por dificuldades e quer alcançar os sonhos, os objetivos, igual você sempre teve? Cara, eu não sei se seria necessariamente um conselho, né? Assim, mas se eu pudesse virar para alguém e falar um conselho, eu falaria isso. Se você quer o que você nunca teve, você tem que fazer o que você nunca fez, cara. Isso aí abriu portas para mim. Isso mostrou para mim aonde que eu tinha que melhorar, o que eu tinha que mudar. Assim, de forma que você não tira de ninguém, de forma que você pode ficar cansado, sacou? Uhum. Mas você concorda comigo? Até tem o seriado aí, né? O Julius, que eu amo aquele seriado, é referência, né? Tudo Sim. se resolve ali na mesa, tal, e o Julius tá ali, cara. Tudo dele é 2 empregos, 3 empregos, se ele puder, porque ele sabe que aquele ali é o caminho. Que não vai ter erro, sacou? Então, o conselho que eu dou é esse. Se você quer o que você nunca teve, você tem que fazer o que você nunca fez. Se você quer uma plantação maior, não adianta você esperar, não. Você tem que ir lá e plantar ela. Se você quiser uma colheita diferente, você tem que fazer uma plantação diferente. É o conselho que eu dou para a pessoa, cara. Trabalha e confie, sacou? Deus soberano, né, sobre todas as coisas, mas a olhos humanos não adianta só ser um cara religioso. Tem que correr atrás, batalhar, né? Se esforçar. Se esforçar. Tem um ditado aí que o pessoal fala, um dito que eu não sei de onde vem, mas ele também ficou no meu coração. Tem alguns, né, que eu vou lembrar aqui agora e outros que eu não vou lembrar, mas a característica do vencedor é nunca desistir, cara. Não adianta você ser esforçado. Você não pode desistir, cara. Não pode, né? Um dia eu tava mexendo no telefone e aí eu vi uma animação lá bem interessante que o cara tá pescando, cara. E o vizinho dele ali tá pescando um tanto de peixe. E ele preocupado com o vizinho pescando. Quando o vizinho dele foi embora, ele pulou pro lado do vizinho dele. Só que na onde que ele tava tava chegando um cardume novo. E o cardume ali já tinha sido pescado. Então ele ia ficar ali da mesma forma. Igual Porque ele preocupou, em vez de fazer o dele, ele ficou preocupado com o do outro, né? E eu assim, mencionei várias vezes, às vezes eu sou um pouco repetitivo, é um defeito que eu tenho, cara, mas
Honestidade, cara. Transparência, honestidade, isso aí, cara, abre portas, as pessoas te procuram. As pessoas vão te procurar se você for honesto, porque hoje eu acho que o mercado, qualquer segmento, anseia por isso, cara. Por você ser honesto, tecnicamente, moralmente, legalmente. Esses 3 pilares eles têm que existir. Você ser tecnicamente honesto, né? Vou colocar em terceiro lugar. Legalmente honesto, vou colocar em segundo lugar, porque são leis e tal que a gente tem que constituir humanas, né? Vamos colocar assim. E em primeiro lugar, moralmente, cara, não porque eu vou ser preso, que eu vou ser honesto, mas sim porque é bom, cara. Você ser honesto, você ajuda a pessoa, você contribui para o bem, né? Também tem um livro lá que eu gosto muito, do Dale Carlin, né? Como fazer amigos influenciar pessoas. Ele tem um dito lá muito bonito, que ele fala que sempre fica o perfume na mão de quem oferece rosas. É bem bacana, sabe? Então é isso, cara. É você, moralmente, ser honesto moralmente, legalmente também ser honesto e tecnicamente, né? Que hoje a gente vende a técnica, né? Cada um ocupa um espaço para tentar atender a demanda do outro, né? Que eu acho muito legal isso aí. Eu acho bem legal. E se fazer o melhor, da melhor forma, cara, que você puder, eu acho muito satisfatório. Você vê isso no olho do cliente. A maior recompensa que eu vejo não é só financeiramente, eu olhar no olho do cliente, saber que o cliente ficou satisfeito, isso aí, cara. Sabe? E a última frase, sim, cara, que eu acho que vai ser o finalzinho agora. Eu tava ouvindo um camarada falar, cara, eu vou falar com você com toda sinceridade. Não é que eu seja fã dele, não, mas eu fiquei fã do que ele falou, sabe? Até o presidente do nosso rival aí, até então era presidente do Atlético Mineiro, foi presidente, prefeito, né? O Calil, ele fala um negócio lá, né? Ele fala que o pai dele falava que se o malandro soubesse o quão bom é ser honesto, ele seria honesto por malandragem, sacou? Eu acho bem legal essa frase, porque, cara, vão na honestidade, cara, o trem vai dar certo. As pessoas vão te procurar, você vai plantar bons frutos, a sua árvore, a árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Vamos pra cima, independente de religião, de tudo, cara. A honestidade, o que vai manter nosso sangue quente é a nossa honestidade, sacou? Saquei. Ó, a gente encerra por aqui. Obrigado por esse papo. Agradeço demais esse papo. Muito bom bater um papo com você. Cara, e vocês que assistiram até aqui, se inscrevam no canal. Toca o sininho aí para toda vez que postarmos um vídeo novo, você receber aí. Segue o Matheus Projetar, qual que é o Instagram? Projetar MGJ Engenharia e Projetar MGJ Imóveis. O depósito de construção é Projetar Construções. E vou colocar aqui o arroba de tudo. Quer olhar a casa, fazer o seu projeto, chama o Matheus aqui, tenho certeza que você vai sair muito feliz com isso. E não esquece também de recomendar esse vídeo aqui para outras pessoas, porque tem pessoas que precisam dessa história inspiradora aqui. Agradeço todo mundo, agradeço o Matheus por estar aqui, agradeço a todos vocês que estiveram até o final desse podcast aqui, desse papo. E vamos ficar aqui e até o próximo. Fui. Valeu.